Mais uma vez, boa noite a todos. Sempre que me cabe compartilhar com vocês alguma coisa, eu acabo ficando nervoso, por incrível que pareça. Esse texto ele tem uma história longa e eu vou planeando o porquê dela nos próximos minutos. Eu convido a todos a ler comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. É uma passagem muito interessante, curiosa, divertida e desafiadora. Diz assim a palavra do Senhor: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuindo de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tens. Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo um bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. E no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E a história continua. E essa história dessa visão, ela é narrada, se eu não estou enganado, umas 3 vezes no livro de Atos. Me parece que o Espírito Santo não gasta tinta à toa. E essa ênfase nessa história deve ter alguma razão. Essa história ela tem várias vertentes. Ela tem uma vertente individual, de piedade individual. Tem uma vertente eclesiástica, de política eclesiástica, inclusive, mais lá na frente. E na vertente de espiritualidade individual, nós temos 2 homens que têm 2 visões. E não é por acaso que uma sucede à outra.
Pedro, nessa história, me faz lembrar Jonas. Jonas foi pregar em Nínive contra a vontade. Ele estava com muita raiva. Ele fez uma pregação com muito ódio. E só foi porque foi levado no cabresto. Porque senão ele não teria ido. Pedro, nessa história, parece Jonas. Só que um pouco mais comportado. Nós temos dois homens que têm duas visões que são entrelaçadas. Dois homens bem diferentes. Pedro dispensa a apresentação. Afinal de contas, apóstolo, batizado no Espírito Santo, falava em línguas, supostamente era o chefe da igreja em Jerusalém, era do grupo dos prediletos, os queridinhos de Jesus. Aquele a quem Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas 3 vezes. E tem um João Ninguém, um tal de Cornélio, que, tirando os capítulos 10 e 11 de Atos, ele desaparece das Escrituras. O moço era um milico, era um militar, centurião, portanto ele era um oficial médio e gozava da estima de todo mundo. Por que cargas d'água Deus faz uma revelação para alguém que não era judeu? Aliás, ele não tinha coragem de ser circuncidado, ele era apenas amigo dos judeus, ele gostava da religião judaica, mas jamais se tornou um judeu. Ou, no nosso linguajar, ele não foi recebido como membro da igreja, ou se, na tradição católica, não fez a primeira comunhão. Mas Deus lhe aparece numa visão para alguém que... Aliás, por que é que Deus vai aparecer para alguém que não está no rol de membros? Mas é para lá que ele aparece, é lá que ele aparece. E deixa bem claro para Cornélio: olha, as suas orações em palavras e ações estão na minha presença. Aliás, sobre o que é que Cornélio orava? Porque na visão Deus diz a Cornélio que elas foram ouvidas e que era para ele chamar um indivíduo chamado Pedro, que estava numa cidade a 50 quilômetros de distância. Olha só que interessante. O moço que não fazia parte da comunidade dos salvos, entre aspas, ou da comunidade do Senhor, entre aspas, manda chamar o chefe. Não é o contrário. Deus não disse para Cornélio: vá lá correndo que Pedro tem alguma coisa para te contar. Ele falou: não, vá lá, chama Pedro porque ele vai te contar alguma coisa. Uma inversão de ordem muito curiosa, fora dos padrões habituais que a gente espera. E aí tem a visão de Pedro. A visão de Pedro é muito divertida. Essa semana eu vi uma charge na Folha de São Paulo. Eu não sei a quem que ela estava dirigida, mas ela era divertidíssima. Era alguém ajoelhado aos pés da cama, orando da seguinte forma: o senhor sabe com quem está falando? Eu não entendi bem a quem dirigir a charge, mas que eu achei muito curiosa, porque reparei em alguns lugares, é mais ou menos assim, né? Os meus pacientes de vez em quando falam: só Deus para dar jeito, né? Só que ele não é despachante para fazer a sua vontade. Ele tem outras ideias. E normalmente, no meu caso, eu não gosto das linhas tortas que ele faz na minha vida de vez em quando. Mas, paciência, né? Fazer o quê? Vocês pensaram bem o que é que Pedro fala para Deus? Pedro estava com fome. Ele estava na hora tranquila dele, como chamavam na minha época. Aliás, isso parece ser uma coisa em desuso. As pessoas jovens sabem o que significa hora tranquila, porque isso é uma coisa da idade do... né? Não é uma dúvida aqui do Edson minha, qual dos dois é mais velho. Mas isso é uma coisa da minha época, né? Da época do Davi.
Né? Hora tranquila, aquele momento em que a gente tira para estarmos sozinhos com Deus em casa e lermos as Escrituras em casa sozinhos e pensarmos nela e orarmos nela. Será que esse hábito continua? Ou será que a gente só vem aos domingos na escola dominical, quando chega, no horário, e para o culto de manhã ou à noite? Porque Deus falou a Cornélio e a Pedro porque ambos estavam nas suas horas tranquilas. E às vezes algumas pessoas reclamam que Deus não conta nada para elas, mas puderam. Elas não querem conversa. Fica difícil. Vocês prestaram bem atenção no que Pedro fala para Deus? Ele estava com fome. Mandou um recado para a dona da casa, que ele estava com fome. Eles foram preparar comida. E ele teve uma visão, em que a comida foi apresentada para ele. E Deus disse para Pedro: Pedro, levanta. No original não está no imperativo. Mata e come. No original, no grego, está no imperativo. Deus não chegou para Pedro e disse: estou convidando você para almoçar comigo, vamos? Sim, mata e come. O lençol tinha tudo quanto era bicho, exceto peixe e correlatos. O lençol não tinha só animais impuros, tinha todos os animais, puros e impuros. Por que cargas d'água? Pedro fala: não, eu não vou comer. Jamais eu toquei em algo ou comi algo impuro ou profano. Olha só que curioso. Eu fico imaginando o que é que Pedro estava na sua hora tranquila meditando. Porque ele estava com pureza e impureza na cabeça. Porque ele vê aquele monte de bichos, vê o porco e o cabrito e fala que não vai comer o porco. Mas tem a opção de comer o cabrito, mas ele não vê o cabrito, ele só vê aquilo que ele não pode. E ele estava com fome. E o divertido dessa história é o seguinte: o chefe dele dá uma ordem. E ele diz: não, a sua lei diz que eu não posso comer. Essa conversa funciona entre nós, homens. Nenhum de nós está acima da lei. Ela não pode ser remendada ao nosso bel prazer. Agora, Pedro estava falando com a única fonte de toda e qualquer lei que possa existir. Ele estava invertendo os papéis, ele estava botando Deus sob a lei. Olha que piada. Não é engraçado? Isso na hora tranquila dele, cheio do Espírito Santo. Não é verdade? Esse é um ponto que eu acho muito interessante. Na caminhada da gente, por mais abençoados que a gente possamos ser, com todos os dons que Deus pode nos dar, nós nunca somos perfeitos. E graças a Ele, provavelmente jamais seremos. Porque a vida é tão cheia de mistérios e novidades e surpresas que a gente sempre acaba tropeçando em alguma coisa que nos desafia. E o fato de sermos abençoados espetacularmente, milagrosamente com o Espírito Santo, não nos faz imunes a falar bobagem, a fazer besteira, a pecar. Do contrário, a advertência de Paulo não teria sentido. Não entristeçais o Espírito Santo. Essa é a advertência dele. Portanto, nós podemos melar algumas coisas. E Pedro, nessa hora, ele coloca a lei acima de Deus. Divertidíssimo. Parece piada. E aí Deus diz: não tornes impuro aquilo que eu purifiquei. Se eu não estivesse na igreja, eu diria que Pedro era meio retardado. Porque essa coisa aconteceu 3 vezes.
não obedeceu. Bom, enquanto ele estava lá coçando a cabeça, porque aí a visão acabou, coçando a cabeça, chega um recado para ele: ó, tem gente lá embaixo. Só que antes desse recado, o Espírito Santo apareceu para ele de novo, agora num tom diferente. Escuta, vai chegar um povinho aí, e o Senhor faça o favor de ir de boca fechada, porque eles estão vindo porque eu mandei. Dá para me entender? No bom português, na linguagem de hoje, a conversa foi mais ou menos assim. E aí Pedro estava pensando, né? O que é que está me acontecendo? Aí eles chegam. Vocês notaram no texto como é que ele chega? Olha só. Ele estava na hora devocional dele, ele tem uma experiência mística. Não sei se ele estava acostumado ou não estava, mas ele tem uma experiência diferente, que o deixa perplexo. Recebe uma segunda ordem simples: olha, você vai acompanhar as pessoas que vão chegar. E como é que ele trata o pessoal? A quem me tendes? Sou eu a quem buscais? Eu já sabia que era. Vai ser encrenquinha. A que viestes? Comprar picolé que não foi. Eles andaram 50 quilômetros. Eles saíram de Jope, né? Às 3 horas da tarde do dia anterior, meio-dia, eles estavam lá. Eles levaram esse tempo para, provavelmente, a pé ou muito, com algum animal, andarem 50 quilômetros. Eles foram, ó, rapidinhos. O texto fala que Cornélio mandou-os rápido, mas eles foram. E Pedro, igualzinho Jonas. Sabe aquele personagem desanimado do Mutley, que sempre fazia... Era mais ou menos assim que ele estava. Ele estava... Afinal de contas, ele, judeu, não gosta muito de ficar se relacionando com gentio. Engraçado, né? O Evangelho de Mateus termina dizendo que era para eles irem fazer discípulos até os confins da terra. Como é que eles iam fazer discípulos até os confins da terra se eles não fossem chegar perto do gentio, do incircunciso? Como é que era essa história? Parece que eles eram meio devagar para entender certas coisas, como nós somos devagar para entendermos certas coisas. Ok, Pedro botou o povo para dentro, já que o almoço estava na mesa, vamos almoçar. Eles saíram no dia seguinte. Pedro levou 24 horas para correr 50 quilômetros. Olha que vontade que ele estava de encontrar com Cornélio. Isso é porque ele tinha recebido ordens para fazer isso. E ele foi na toadinha dele. Segundo Cornélio, no texto mais para frente, ele disse para Pedro: olha, há 4 dias atrás me aconteceu uma visão. E aí, ele conta a visão para Pedro. Lá no versículo 34, Pedro diz o seguinte: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Aí ele começou a pregar o Evangelho para Cornélio, que tinha reunido a família e os amigos íntimos. Enquanto Pedro pregava o Evangelho, o Espírito Santo batizou aquele povo. De novo, Deus inverteu a ordem. Eles não foram recebidos como membros da comunidade cristã.
o Espírito Santo desceu antes que eles fossem arrolados como membros, antes que eles fizessem a primeira comunhão. Enquanto Pedro falava, provavelmente no coração de todos estavam devidamente convertidos, todos estavam convictos da justiça e do juízo e da salvação. E aí Pedro fala: ok, você venceu. Alguém por acaso tem alguma coisa contra que essas pessoas sejam batizadas, já que Deus se antecipou a nós? Alguém tem alguma coisa contra? Esse texto tem a ver com política eclesiástica, porque ele está imerso numa época da igreja em que a pergunta era a seguinte: tudo bem, os gentios estão chegando. Filipe fez o favor de passear lá na Samaria e andou convertendo um monte de gente, meio judeu, meio gentio, um negócio meio esquisito. Teve um tal de eunuco lá da Etiópia também, que foi convertido, mas graças a Deus ele foi para a Etiópia. Não vai nos causar problema, vai ficar bem longe. E agora Pedro me faz o favor de converter um monte de gente numa cidade gentia, e só gentia. A pergunta é: essas pessoas deveriam se tornar judias e obedecer à lei para serem salvas? Essa era a pergunta. Que é o que o reverendo Jorge escreveu no boletim de hoje de manhã. Precisa ou não precisa? E aí, Pedro fica em Jope um tempo, mas a fofoca corre. E assim que ele põe os pés de Jerusalém, ele é chamado às falas. Os presbíteros de lá, o conselho da igreja de lá, chama Pedro e diz: vem cá, como é que o senhor se atreve a sentar-se com um incircunciso e com um impuro? O senhor sabe o que o senhor andou fazendo? O senhor perdeu a noção do correto? É tudo isso na minha tradução popular, né? Mas exatamente isso está escrito no capítulo 11. E aí Pedro, que tinha levado testemunhas com ele, porque ele não era bobo, e ele sabia, a impressão que eu tenho é que nessa história toda, Pedro tinha uma ideia muito clara do que estava acontecendo e para onde Deus estava mandando. Mas como que ele ia passar por cima de... Quantos anos será que ele tinha? Uns 40? 40 anos de judeu piedoso, ele não ia jogar isso fora fácil. Ele não ia abrir mão de uma tradição longa, de uma cultura longa. Não ia. Do nada. Deus tem uma paciência de Jó, com ele e com a gente. E aí Pedro conta para o conselho da igreja de Jerusalém o que é que tinha acontecido. E a reação da igreja está no versículo 18 do capítulo 11. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Tudo fica em paz, pelo menos durante um tempo. Lá no capítulo 15, a igreja se reúne e faz o primeiro concílio para decidir algumas outras coisas. O que isso tem a ver conosco hoje? A primeira questão que eu queria trazer para nossa reflexão é a primeira. Estamos nós com o hábito de sentarmos fora dos domingos, das quintas-feiras à noite, e abrirmos as nossas Bíblias e orarmos sozinhos, pensarmos? As Escrituras são algo que a gente está meditando nelas. Nós fazemos aquilo que Jesus nos disse: orai sem cessar.
Mesmo quando a gente está querendo matar o cônjuge, ou o cônjuge quer nos matar? Ele diz que é para orar sem cessar, inclusive nessas horas. Ele só não nos diz como fazer isso. Como é que anda essa nossa espiritualidade, esse nosso crescimento? Essa é uma questão. A segunda questão, ela é bem mais complicada. Quem é o Cornélio de hoje? E aí, eu tenho que confessar para vocês uma coisa. Eu liguei para o reverendo Jorge hoje à tarde e falei para ele: eu vou cair em tentação. E ele me disse: caia. Existem vários Cornélios hoje. Um deles é aquele que a gente chama de homoafetivo. Quem somos nós para dizermos para qualquer pessoa, independente de qualquer coisa, em um primeiro momento, que não é nosso irmão, se ele diz: Jesus morreu na cruz no meu lugar, pagando o preço do meu pecado? Pergunto eu: existe outra declaração necessária para ser batizado? Reverenda Cris, estou errado? Não existe. As outras questões, o Espírito Santo se incumbe, e é problema dele, não nosso. Na minha época de estudante universitário, a gente estava saindo, é a época do Edson, minha, uma coisa muito antiga, as pessoas mais novas não devem lembrar dessa história. Eu quero me misturar com você. Eu quero misturar você comigo. A gente estava saindo daquele, esse ano em casa, os meninos gostam de falar ditadura. Não. A gente estava saindo da ditadura e na igreja andou tendo alguns problemas, né? Tinha alguns irmãos muito linguarudos que faziam igualzinho fizeram com o Daniel, né? Daniel estava quietinho lá no canto orando contra o decreto do Daniel, e alguém foi dar um cutucão no imperador e disse: ó, aquele lá está contrariando a sua lei. Nas mais diversas denominações evangélicas, houve alguns irmãos que a língua não cabia na boca e foram contar para as autoridades as opiniões políticas de algumas ovelhas. Bispos falando dos seus pastores, por exemplo. E aí um irmão disse uma vez, na reunião da Aliança Bíblica Universitária: nós vamos encontrar no reino com esses língua grande. Eu devo confessar que eu fiquei meio decepcionado, porque eu queria que os língua grandes estivessem ardendo no fogo do inferno. O que, aliás, é um pensamento bastante cristão, né? Cheio de amor pelo próximo. Eu acho que nós vamos encontrar no reino com pessoas que a gente nunca imaginou que a gente ia encontrar. E talvez não encontremos com algumas que a gente imaginava que íamos encontrar. Do ponto de vista eclesiástico, de instituição e igreja, a questão da homoafetividade é uma pedra no sapato, extremamente difícil de mexer. Do ponto de vista de comunidade local, da nossa comunidade, ela está bem tranquila. Como é que nós ficamos do ponto de vista individual? Como é que nós ficamos do ponto de vista individual?
A minha caminhada para chegar a esse ponto, ela foi longa. Preconceito eu tenho aos montes. E talvez umas 2 ou 3 ordens que eu tenho recebido de Deus, que eu estou fazendo igualzinho Pedro, fazendo de conta que eu não escuto, porque eu não dou conta, mas Deus disse para mim, o problema é seu, se vira. E fica igualzinho o apóstolo Paulo, ou pedra no sapato que o Senhor me arruma. Mas nós crescemos em santidade em direção àquilo que Deus deseja que nós sejamos, enfrentando as dificuldades. Eu tenho uma certa preguiça daquele corinho que diz que Deus está nos conduzindo uma coisa muito tranquila. Ele não conduziu nenhum dos apóstolos a uma vida tranquila. Nenhum. Mas em determinados momentos ele dá umas tréguas para a gente recarregar as baterias e depois botar a luta. O que eu tinha para compartilhar com vocês esse amontoado de pensamentos. E que Deus nos ajude a procurá-lo, a buscá-lo cada vez mais. Que Ele nos ajude a enfrentarmos as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios relacionamentos, aquelas coisas que ficam agarradas dentro de nós e que a gente não consegue ficar livre delas de jeito nenhum. Felizmente nós não temos que ser perfeitos para sermos aceitos, para sermos usados, porque a mula do Pedro foi usada por a vida inteira, apesar dele ser uma mula empacada. E todos nós, enquanto mulas empacadas nos nossos campos, Deus também pode nos usar para abençoar. Que assim seja. Amém. 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 Reverenda Cleusa, ore e despeje a sua bênção, Fábio. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Depois dessa palavra tão profunda, né, que nos vai fazer ficar a semana inteira pensando em como nós vamos acolher os Cornélios que estão por aí. E aqueles Cornélios que chegaram até nós, como é que nós iremos acolher? Eu fico muito feliz mesmo de ver um presbítero trazendo essa mensagem. Me dá muita esperança na Igreja de Cristo, porque nós estamos para acolher muito com esse amor gratuito e incondicional de Deus. Fico muito feliz de pertencer a esta igreja. Amém. Posso dizer isso? Pertencer a esta igreja. Me sinto muito feliz que você que está aqui hoje, que Deus possa hoje, durante essa semana, fazer germinar esta palavra, que o seu coração possa receber de Deus a revelação de Deus para a sua vida, a partir desta palavra que foi proclamada, assim como Pedro proclamou uma palavra na casa de Cornélio, e a sua família, e aquela palavra produziu fruto, e fruto do Espírito, eles foram batizados. Que o Senhor nos batize, né? Assim, nos renove com o seu Espírito. Amém? Amém. Vamos orar muito felizes, dando graças a Deus. Senhor, louvado e agradecido seja o teu nome, porque estamos aqui como aquela família de Cornélio, todos sedentos e acreditando mesmo no teu amor, na tua misericórdia sobre cada um de nós. E houve um homem, apesar de todas as suas falhas, Pedro, que proclamou o Evangelho da Graça. E aqueles corações receberam o Evangelho da Graça e foram batizados, ou seja, receberam o selo do Espírito dizendo: eu habito em você. Senhor, muito obrigado. E que todos nós que aqui estamos possamos hoje sentir: o Senhor me acolhe, o Senhor habita em mim, o Senhor vive em mim. Eu sou amada e eu sou amado por Deus, como eu sou, que eu não preciso cumprir um monte de regras para ser aceito por Deus. Deus me aceita assim como eu estou, como eu sou.
E toda obra que tiver que ser feita, o Senhor fará ao seu tempo. Senhor, abençoa cada vida que entrou aqui nesta noite, em nome de Jesus. Todos os nossos visitantes, que eles se sintam amados, acolhidos, que eles possam dizer: há um lugar onde eu possa pertencer também, que eu possa me alegrar em fazer parte de uma comunidade que ama incondicionalmente. Senhor, em nome de Jesus, graças te damos porque temos vida contigo, porque temos recebido do Senhor bênção sobre bênção, como diz João, graça sobre graça. Muito obrigada, Senhor, por essa semana, por essa semana que se inicia hoje, que possamos ver a Tua glória na nossa vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que todos nós sejamos grandemente abençoados nesta semana, Pai. Em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, recebam em nome de Jesus a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e essa doce e poderosa presença do Espírito seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.